Olá, bom dia, sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E hoje nós vamos começar um novo estudo sobre um novo assunto. Nós vamos falar hoje de objeto direto e objeto indireto. Na aula passada, nós falamos dos verbos transitivo direto e transitivo indireto, onde um pede complemento e o outro não. E hoje nós vamos estudar esses complementos, que eles são chamados de termos integrantes da oração, que é objeto direto e objeto indireto. Aí ele vem e diz, na primeira parte desse capítulo, estudamos as relações de regência. Vimos que na estrutura da oração, alguns verbos exigem obrigatoriamente um complemento, tradicionalmente chamado de objeto. Os verbos intransitivos, como vimos, não exigem objeto. Na prática, o objeto pode ser ligado a um verbo de duas maneiras distintas. Ou ele se liga diretamente ao verbo, que são os verbos transitivos diretos, que eles vão pedir o objeto direto, ou se liga de maneira indireta, que é por meio de uma preposição, que é o objeto indireto. O objeto direto tem o termo da oração que completa a significação do verbo transitivo, ou seja, ele se liga ao verbo sem preposição. Vamos aqui. Carlos arrecadou o dinheiro. Lembrem que na aula passada eu disse, quando a gente pergunta o que, a resposta vem sendo quem? Objeto direto. O verbo, o complemento se liga ao verbo sem nenhuma preposição. Aqui, Carlos, ele arrecadou. Quem arrecada alguma coisa. Ele arrecadou o quê? O dinheiro. Então, o dinheiro aqui, ele é o objeto direto. Então, esse aqui é um verbo, o Carlos é o sujeito, arrecadou é um verbo transitivo direto, pois pede um complemento de um objeto direto, sem a preposição. Vamos analisar o segundo exemplo. Ela foi para a Europa. Ela foi para onde? Para onde, né? Para ela é preposição. E o foi, ele é um verbo de ligação. Quando aparece na oração um verbo de ligação, nós vamos ter a presença de uma preposição. Se tem a presença de preposição, ele é objeto indireto, porque o verbo é transitivo e indireto. Ela foi para onde? Para a Europa. Ó, a loja deu muito lucros ao dono. A loja deu o quê? Esse verbo aqui o verbo dar, que é o verbo o deu aqui, que é o dar, ele é transitivo direto e indireto, porque ele pediu dois complementos. Vamos prestar atenção aqui, ó. A loja deu o quê? Muito lucro. A quem? Aos donos. Então, esse aqui, muito lucro aqui, ele é chamado de objeto direto, porque ele se liga ao verbo sem nenhuma preposição. E ao dono já tem a preposição o ao. E no objeto indireto, eles vão vir sempre com a preposição. Vamos vir sempre com a preposição. Agora, nós vamos para cá, nós vamos estar falando predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Nós já fizemos até uma atividade com predicativo do sujeito. Eu disse que predicativo do sujeito, ele dá ou característica, ele dá uma qualidade ou uma característica do sujeito. Então, predicativo do sujeito e do objeto. Vamos aqui saber qual a diferença. Se é do predicativo do sujeito, a qualidade ou a característica vai ser do sujeito. Se é do objeto, a característica ou a qualidade também será do objeto, tanto direto quanto o objeto indireto. Como vimos na primeira parte deste capítulo, o verbo de ligação apenas liga dois termos. O que vem depois dele, um adjetivo, é uma qualidade ou um estado do que veio antes, que é substantivo. Na oração, o adjetivo recebe o nome de predicativo. Como não se refere propriamente ao verbo, o predicativo não é um complemento verbal. Veja, a situação parece complicada. Vamos aqui. A situação aqui, nós já chamamos ela de sujeito.
ao verbo parece. Lembrem, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar no sentido andar triste, andar feliz e complicado. Parece, verbo de ligação. Se parece o quê? Complicado, ó. Aí vem aqui. A paciente continua nervosa. A paciente continua o quê? Continua também é um verbo de ligação. Então, ó, característica, qualidade, elas são chamadas de predicativo. Ó, Carlos anda preocupado. Ó, o verbo andar aí, verbo de ligação. Ó, que ele vai exprimir esse andar. Quando ele exprime estado, ele é verbo de ligação. Portanto, ele vai ser predicativo. O mar está muito calmo. Qual a característica que nós encontramos para o mar? Calmo. Então, ele é de quando é que é do sujeito, quando ele é do objeto. O mar está muito calmo. O mar está o quê? Ele é objeto. Carlos anda. Anda, como que o Carlos anda? Preocupado. São todas qualidades relacionadas ao objeto. Ao sujeito. Vamos para cá, para do objeto. Observe que nesses exemplos, o predicativo qualifica o sujeito. A situação parece complicada. A paciente continua nervosa. Carlos anda preocupado. Esses exemplos da página que a tia terminou de ler são relacionados sempre ao sujeito. E agora nós vamos estar relacionados ao objeto. Por quê? Então, a fama tornou o jogador um atleta arrogante. A fama tornou o quê? Tornou o jogador. Qual foi o que ele se tornou o quê? Arrogante. Então, um atleta arrogante, a fama tornou o quê? O jogador. Esse jogador aqui é o objeto da oração. Um atleta arrogante é o predicativo do objeto. Ele vai vir o objeto. A fama é o sujeito, verbo, objeto, predicativo do objeto. Vai vir sempre nessa enumeração as frases. Que outra predicativo do objeto. Todos o chamavam de preguiçoso. Preste atenção. Todos o chamam verbo, depois do verbo o objeto, depois, né? De preguiçoso. Todos chamavam de quê? De preguiçoso. E esse de preguiçoso aqui, ele é o predicativo do objeto, tá bom? Agora nós iremos praticar no nosso livro, na página 154 e 155. O texto que você acabou de ler é predominantemente argumentativo? Não. Por quê? Pois não há predomínio de argumentação, mas de exposição. Trata-se de um artigo de divulgação. Aí ele pergunta, o que é o processo de desalinação? É a retirada do cloreto de sódio, ou seja, do sal de cozinha da água. A terceira, nós vamos colocar VOF nas afirmativas. Os cientistas ainda não sabem desalinizar a água do mar? Falso. Em alguns países onde há escassez de água apropriada para o consumo, a água do mar tem sido utilizada? Falso. O cloreto de sódio só pode ser retirado da água do mar por meio de um processo simples que pode ser feito em casa? É falso. Hoje é possível separar o cloreto de sódio da água do mar com técnica mais refinada? É falso. Se desalinharmos 90 litros de água do mar, obteremos aproximadamente 30 litros de água potável? Verdade. O processo de desalinização gera resíduos nocivos ao ambiente? Verdade. O Brasil ainda não foram empregadas técnicas? Falso, porque já fizeram esses estudos. O texto informa que o Brasil é um país onde existe grande quantidade de água doce. E é a que separa líquido por meio de um plástico poroso que barra os sais minerais. É uns plásticos porosos que barra os sais. Vamos assinar a alternativa da letra E. Sexta, também nós vamos marcar Percebe corretamente do texto que
No Nordeste, há lençóis subterrâneos cuja água tem de ser desalinizada. E sétimo, de acordo com o texto, o processo de desalinização da água teve início numa ilha do Caribe. E a oitava, um dos grandes problemas da água do texto, refere-se na possibilidade de esses processos provocar o desequilíbrio. Aí vem, a nona, para a gente retirar essa aí, explica a palavra problema, exerce a função de um núcleo predicativo. Por quê? Ela tem a função, o termo de problemas que está em descarte, por meio de um verbo de ligação. Ele vai ser lá no verbo de ligação o verbo ser. Descarte dos resíduos é um dos grandes problemas. Olha o ezinho aí. Qual é a função sintática do verbo? A função sintática dele é de objeto direto. Agora nós vamos analisar. O chão é sujo, o chão está sujo, ficou sujo e continua sujo. Esses verbos aí são todos verbos de ligação. Qual é a função do termo sujo? Sujo é uma qualidade ou uma característica. Se é qualidade característica, ela é predicativa. Em qual delas a qualidade suja é permanente? Na frase 1, o chão é sujo. Em qual dessas frases a qualidade suja é persistente? Na quarta, quando ele diz ele continua sujo. E quanto à transitividade, como se classificam os verbos? Transformar no título e retirar. Bitransitivo. Por que é bitransitivo? Porque ele exprime dois sentidos, tá bom? Ele é bitransitivo porque ele exprime dois sentidos. E essa foi a nossa atividade de hoje. Tenham todos um bom dia, bons estudos e até a próxima aula.